Legal? Duas coisas que eu queria falar com vocês antes da gente começar a aula, propriamente dita. Primeiro que eu recebi as redações, tá? Todo mundo que me enviou por e-mail, eu recebi. Eu não vou responder acusando recebimento, porque senão vai me dar mais trabalho ainda. Eu só corrigi 2 redações essa semana por conta dessa coisa do braço. Mas eu vou corrigir todas as redações essa semana agora, tá? A partir de terça-feira eu vou começar a corrigir. E vou prorrogar o prazo, tá? Eu vou dar até sábado que vem para quem ainda não fez me enviar. Não se preocupem, como eu falei com vocês, em relação à qualidade do texto. Eu tirei nota baixa. Eu não estou preocupada com isso nesse momento. Eu quero saber exatamente onde vocês estão, o que vocês têm de conhecimento de redação, sabe, em relação a esse modelo. E eu queria pedir uma coisa, para quem me enviar agora, essa semana, por favor, numera as linhas, tá legal? Porque às vezes eu vou fazer um comentário referente a uma linha e eu gosto de colocar o número. Por exemplo, você escreveu uma palavra errada na linha 10, eu vou colocar lá, linha 10, grafia correta da palavra tal, tá? Então, por favor, quem for enviar pode numerar aí as linhas, tá? Sofia, Oi. eu não te entreguei, eu não fiz nenhuma das duas. E eu vou ser sincero, na verdade eu não fiz porque eu me perdi. O sábado passado, eu também, eu acabei que eu não terminei de assistir sua aula. Porque eu tive dificuldade, enfim, eu tive que sair. E aí, quando eu voltei, eu já tinha terminado a aula, eu não consegui. E assim, eu queria depois, até para não atrasar a tua aula, depois até te mandar no grupo, para você me dar quais são os temas, o que precisa ser feito, que aí eu vou fazer as 2 redações e vou te mandar até sábado. Pode ser assim? Pode. Eu vou enviar lá no grupo de novo, tá? A proposta. Tá. Você faz as propostas com o que você quer, que aí eu vou me situar, porque, vou ser muito sincero, eu fiquei perdido, eu só bateu mosca, no que aconteceu nessas 2 semanas aí, e aí não consegui pegar legal, tá bom? Tá bom, eu vou enviar lá. Até sábado eu te mando as 2. Tá bom. Mas é uma só, eu só passei uma proposta ainda, tá? Tá, eu pensei que eram 2 redações. Não, é uma só ainda. Tá Vou bom. mandar lá no grupo de novo, aí vocês, quem ainda não pegou, pega e tenta fazer essa semana, tá bom? Tá, te agradeço, valeu. Nada, imagina. Então, combinamos assim, tá? Mais uma semana de prazo no meu e-mail. O e-mail tá lá na descrição, mas eu vou mandar de novo o textinho que eu já tinha enviado. E tento corrigir quem já for me mandando durante a semana, para no sábado, de repente, todo mundo já tá com as redações corrigidas, tá? Então, começando o nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre planejamento de texto. Quem viu a videoaula já tem um pouquinho de noção do que a gente vai discutir hoje. E eu acho que esse é um dos conteúdos, como todos que eu já falei agora, mais importantes. Mas esse especificamente é muito importante porque percebo que muitos de vocês têm dificuldade de começar uma redação. Né? De onde a gente começa um texto. Eu parto das ideias, eu parto da estrutura. O que eu preciso fazer para iniciar aquela redação naquela página em branco assustadora que eu tenho ali embaixo de mim. Então, antes da gente falar do planejamento em si, eu acho importante a gente relembrar algumas coisas que a gente já viu, porque todo conhecimento é progressivo, né? A gente dá uma coisa e essa coisa volta depois, e ela volta depois, e ela volta depois. Né? As ideias vão se somando. Então, eu retomei aqui a nossa definição de texto, que a gente viu lá na primeira aula, a gente já viu algumas outras vezes, né, que diz que texto é toda a unidade linguística e semântica de comunicação. E o que isso significa? Que todo texto é constituído de forma, que é a linguagem, e conteúdo, que é o sentido, que são as ideias que estão ali presentes. Então, quando a gente vai planejar um texto, a gente tem que ter essas 2 preocupações em mente, né, que a gente vai ter que falar, vai ter que pensar na parte das ideias, né, propriamente ditas, no conteúdo e na estrutura, né, na forma como a gente vai escrever esse texto. E aí, já que a gente já revisou o que é texto, a gente vai falar sobre o planejamento em si. E aí eu coloquei essa pergunta para começar a falar sobre planejamento de uma forma geral. Tá? Eu não vou falar de planejamento de texto especificamente nesse slide, né? Falando da vida, em geral. Por que planejar é importante?
Pode parecer sem sentido quando vocês olham aí. Tem uma frase, tem uma lista de compras do lado, né? O que eu queria aqui? Que a gente imaginasse uma situação. Eu estou aqui em casa, estudando, trabalhando, e aí minha mãe vem aqui no meu quarto e fala assim: Sofia, minha filha, tem como você ir ao mercado para mim? E aí a primeira coisa que eu, como uma pessoa que gosta de organização e gosta de planejamento, vou perguntar à minha mãe é: você já fez uma lista de compras? Por que a lista de compras é importante? Porque eu vou chegar no mercado e vou saber exatamente tudo que eu tenho que comprar aqui para casa. Para depois, daqui a 3 dias, minha mãe não chegar de novo e me pedir para ir no mercado. Né? Lembrando que a gente está em pandemia, que não é bom ficar saindo, então a gente precisa otimizar essa saída. E como a gente otimiza? Planejando. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir para ela fazer uma lista de compras com tudo que precisa comprar. De preferência, ó, ela já colocou ali nessa lista de compras as coisas mais ou menos por proximidade que elas estão no mercado, né? Pelo menos no mercado aqui perto da minha casa. O atum e o azeite, inclusive, tá um embaixo do outro, ficam no mesmo corredor, né? Então eu já vou pegar ali as duas coisas ao mesmo tempo para que a minha visita ao mercado seja o mais curta, mais organizada possível. E quando a gente fala sobre texto, a gente está falando a mesma coisa. Eu quero que o meu texto seja o mais organizado, mais curto, mais otimizado possível, mais sintético possível, né? E aí, saindo dessa questão do planejamento de uma forma geral, vamos aplicar para a parte do texto mesmo. Por que a gente tem que planejar um texto? Porque quando a gente planeja, a gente percebe que a gente elimina problemas. Né? Como eu falei para vocês, quando eu planejo uma ida ao mercado, eu elimino, por exemplo, o problema de ter que ir ao mercado na semana que vem, daqui a 3 dias, comprar uma coisa que ficou faltando porque ela não colocou na lista. Né? A mesma coisa funciona com o texto. Quando você planeja, você elimina problemas. E que problemas são esses? Alguns problemas que eu citei aqui, mas tem outros, tá? Eu coloquei aqui só como exemplo. Repetição de palavras, ideias, frases que podem acabar atrapalhando a coesão do seu texto. Né? Então, quando você está planejando, você está vendo ali, poxa, eu acho que eu já coloquei essa ideia no argumento 1, então eu não vou repetir essa ideia no argumento 2, porque na verdade é o mesmo argumento. Né? Então, planejando, você percebe que você pode eliminar repetições, pode eliminar coisas que estão ali e são iguais. Né? Além disso, você pode eliminar as contradições dessas ideias, né, que podem acabar atrapalhando a coerência. Então, é aquilo que eu já falei em aulas anteriores, de você tem que ter um mínimo de coerência no seu texto. Você não pode dizer A no argumento 1, dizer B no argumento 2 e B contradizer A, porque você está ferindo um princípio muito importante do texto, que é ele ter sentido, né? Ele semanticamente fazer sentido. Então, o planejamento também prevê esse tipo de coisa, que suas ideias estejam coerentes, que elas estejam em uma sequência lógica de acontecimentos, né? Além disso, tem a questão da má distribuição de espaço, que é um problema seríssimo, seríssimo. A grande maioria dos alunos tem esse problema, né? Que é você colocar muito espaço para alguma coisa que poderia ser falado em pouco espaço, e pouco espaço para uma coisa que precisava de mais desenvolvimento, né? Lembrem-se que a gente falou na aula retrasada, eu acho, que o texto de redação do Enem geralmente tem de 25 a 30 linhas. Então, é aquela conta que eu fiz com vocês, em média, colocando ali de 5 a 6 linhas por parágrafo. A gente tem que pensar que cada um desses parágrafos tem que ter mais ou menos esse tamanho para eles não ficarem desiguais entre si. Né? Porque é muito ruim você pegar um texto, uma introdução de uma redação que tem 5 linhas e você pegar um desenvolvimento que tem 10. Porque você percebe que aquele aluno não tem poder de síntese. Né? Se ele conseguiu escrever em 5 anteriormente, ele conseguiria escrever em 5 também as que ele escreveu em 10. Então, é gerenciar esse espaço, gerenciar o que vocês têm ali disponível para conseguir fazer uma boa redação, uma redação equilibrada. Tá legal? Só um minutinho. E aí, além disso, a gente também, planejando, evita a enrolação. Né, que é uma coisa que a gente percebe, né, a encheção de linguiça. Quando vocês fazem uma redação que vocês não sabem exatamente o que vocês estão defendendo, vocês acabam enchendo linguiça, falando coisas que não tem nada a ver, e isso tem vários problemas, porque vocês estão fugindo da estrutura do texto, né, vocês estão fugindo do tema do texto, geralmente, vocês estão fugindo do papel que cada parágrafo tem que ter naquele texto. Então, planejar também significa deixar o texto enxuto, então vocês vão deixar o texto mínimo enrolado possível, tá legal? E aí, além disso, além dessas questões de eliminar problemas, a gente tem uns métodos para conseguir preparar
esse texto dissertativo argumentativo, algumas etapas para conseguir cumprir esse planejamento, né? São 4, principalmente, que a gente consegue perceber. A primeira delas é a interpretação do tema, que foi o tema da aula passada, né? Quem não viu a videoaula ainda, veja, porque é muito importante. Vocês vão perceber cada vez mais que os conhecimentos que a gente está tendo aqui, eles são cumulativos, tá? Uma coisa vai se somar à outra, como eu falei para vocês no início da aula. Então, vejam a aula passada, porque é muito importante. Então, interpretação do tema em primeiro lugar, porque vocês têm que saber sobre o que vocês vão falar para conseguir organizar ideias sobre aquilo, né? Depois, a criação das ideias, né? Que vocês vão ver que é uma coisa bem livre ainda. Depois, seleção das ideias levantadas, né? Que é fazer uma filtragem de tudo que você levantou na etapa anterior. E, por fim, ter o roteiro final do texto que você vai escrever. Tá legal? Alguma dúvida até aqui? Algum problema? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, que eu acho que alguém falou alguma coisa. Tá tranquilo. Tá tranquilo? O Bruno falou aqui, eu tenho muito desses problemas com repetição de palavras e espaço com as questões que estou criando. Isso, geralmente, significa que é problema de planejamento, tá? Que você não conseguiu otimizar bem as informações antes de começar o texto. É isso que é a grande questão. Vocês entenderem que não é para começar a escrever a redação direto. Você pegou o papel da redação, leu, eu já vou começar a escrever tudo ali e acabou. Não. Por isso que vocês apresentam vários problemas no texto. Precisa fazer essa filtragem de ideias, precisa fazer essa interpretação para chegar na hora do texto e fazer com segurança. Essa é a grande questão. E fazer otimizando o tempo. Quando você planeja, na prática vocês vão perceber que o planejamento dura muito pouco. Assim, ele despende muito pouco tempo de vocês. Então, quando você faz um bom planejamento num tempo curto, na hora de construir a redação em si, vocês vão ter mais segurança para construir esse texto, sabe? Essa é a grande questão do planejamento, tá? Então, como a gente viu, a primeira etapa desse planejamento é a interpretação do tema, né? Vocês vão abrir a prova de redação do Enem e vão ver lá. Vão ter os textos motivadores, que a gente falou também, a gente até discutiu isso no grupo na semana passada. São aqueles 3, 4 textos que o Enem dá para vocês se ambientarem com o tema, terem dados, terem questões ali para fundamentar. E depois vai aparecer a frase temática. Né? E o que a gente viu na aula passada? Que é muito importante vocês interpretarem palavra por palavra ou expressão por expressão dessa frase temática, porque só assim vocês vão entender sobre o que é aquela redação de uma forma geral, tá? Voltando ao exemplo que eu venho sempre dando, né, do Enem de 2019. A frase temática era democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, o que você precisava falar nesta redação, né? É falar sobre o ato de tornar acessível o cinema, aqui podendo ser, né, o espaço físico em que os filmes são exibidos ou as obras de arte em si, na realidade brasileira. Então, se você falou só sobre cinema, você fugiu do tema. Se você falou só sobre democratização de uma forma muito ampla, você fugiu do tema. Se você esqueceu de falar que a gente estava se referindo à realidade brasileira especificamente, você estava fugindo do tema. Isso foi uma coisa que eu observei nas 2 redações que eu corrigi, que eu já não me lembro de quem são e também não interessa de quem são, né? De que houve uma tangência de tema, porque aquele tema que eu passei para vocês era a persistência do racismo na sociedade brasileira. Então, o assunto era racismo, o assunto é aquele mais amplo, né? É aquela questão mais geral. E o tema é o direcionamento que vocês vão dar para aquele assunto. Né? Então, eu não estava falando de racismo de uma forma ampla. Eu estava falando sobre a persistência, sobre por que o racismo ainda é um problema na sociedade brasileira contemporânea, tá legal? Então, aqui eu não estou falando de cinema de uma forma geral, tá? Eu estou falando de por que o cinema é ou não é uma coisa democrática na sociedade brasileira. Essa diferença é muito importante porque cai naquela questão da tangência, né? Se você coloca só que o assunto é cinema, que o tema é cinema, você está tangenciando, ele está te dando direcionamento ali. Ele quer que você fale sobre democratização, então você precisa incluir isso na sua redação, tá legal? Depois que a gente interpretou o tema, então a gente já sabe sobre o que é. A gente viu que é sobre, né, como eu coloquei aqui em cima, tornar acessível o cinema na realidade brasileira. Entendi que é sobre isso, né? Agora, qual é o próximo passo?
começar a criar as ideias, né? E o que a gente faz aqui nessa etapa? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma técnica, de repente algum de vocês vai querer fazer faculdade de publicidade e tal, muito comum nessa área, que é a do brainstorming, né? Às vezes vocês já viram em série, em filme, uma agência de publicidade ou jornalistas fazendo uma reunião de pauta e eles fazem justamente o brainstorming, que é uma tempestade mental. Cada um fala uma coisa assim de forma bem informal e aí depois que essas ideias são jogadas ali, começa a seleção. Tá? Mas antes de começar a seleção, é importante que vocês joguem essas ideias ali, de forma desorganizada mesmo, para entender como elas estão relacionadas ou não às propostas. Então, eu coloquei aqui, pensando nessa proposta de democratização do acesso ao cinema, algumas ideias soltas que ainda não são argumentos, tá? Elas podem ser argumentos, fundamentações, contextualizações, qualquer coisa, tá? São só ideias, elas ainda não têm função dentro do texto. Então, eu coloquei aqui nas nuvens, para vocês entenderem que é uma coisa bem solta, bem aérea ainda, né? Algumas ideias. As salas de cinema serem mal distribuídas pelas cidades, né? Em relação a isso da falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ingressos serem caros de cinema, né? Pirataria, a população ganhar pouco, né? Para investir dinheiro em cultura e arte. E eu coloquei essa frase aqui, esse repertório de uma música do Titãs, que diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Percebam que aqui tá tudo solto, né? Eu coloquei repertório, eu coloquei argumento, eu coloquei coisas que podem ser várias coisas diferentes, né? Qual é o próximo passo? Já sei quais são as minhas ideias, né? Eu já tenho ali, pipocaram 5 coisas, agora eu tenho que começar a colocá-las em termos de estrutura, né? Eu tenho as ideias, só que texto é uma unidade linguística e semântica de comunicação. Aqui eu só tenho a parte semântica, agora eu tenho que pensar na parte linguística. Como converter essas ideias em argumentos, fundamentações, teses, contextualizações? É a próxima etapa, né? É a seleção dessas ideias levantadas que vai começando a dar corpo para a redação de vocês. Né? Então, quando eu digo aqui que é o momento de fazer o levantamento racional, é porque na etapa anterior a gente estava falando tudo de forma muito informal. Né? A gente estava só jogando ideias ali ao vento, sem uma preocupação exatamente de fazer com que elas tenham sentido. Agora a gente vai pensar no sentido que elas têm para a minha argumentação. Então, eu coloquei aqui que é um levantamento racional dessas ideias que foram pensadas na etapa anterior e que esse é o momento que você vai pensar quais ideias funcionam e quais não funcionam. Quais apresentam força argumentativa, quais são mais pertinentes, quais não são pertinentes, enfim, é o momento da seleção. E aí, como eu falei para vocês, essa é a hora de pensar em estrutura, né? Já que você está tentando pensar em qual parte cada uma dessas ideias vai entrar. Então, vamos lembrar da estrutura geral do texto dissertativo argumentativo. Começa com a introdução, que é onde você vai contextualizar e vai mostrar o seu posicionamento. Depois vai para o desenvolvimento, que é onde você vai sustentar, por meio de argumentos, o seu posicionamento que está presente lá na tese. E, por fim, você vai concluir o seu texto fazendo propostas de intervenção que solucionem os problemas apresentados na argumentação. Tá legal? Então, pensando em termos práticos aqui, primeira coisa que eu tenho que responder, essas 2 perguntas aqui são fundamentais para vocês construírem um bom projeto de texto. Então, pensem sempre quando forem fazer o projeto e tem que responder essas 2 perguntas. Primeira delas, qual é a minha tese? Ou seja, o que eu quero demonstrar? Qual é o meu ponto de vista em relação ao tema apresentado? Né? Por exemplo, em relação a esse caso da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu acho que o cinema é democrático no Brasil? Ou eu acho que não? Essa é a primeira coisa que você tem que responder, porque é aí que está o seu posicionamento e é a partir dele que você vai se basear para construir uma argumentação. Né? E a argumentação tem que, evidentemente, estar de acordo com o seu posicionamento. Tá? Segunda pergunta, quais são os meus argumentos? Ou seja, o que você vai usar para sustentar a sua tese? Se eu disse que eu concordo que o cinema é uma arte democrática no Brasil, o que eu vou usar de argumento para sustentar esse ponto de vista meu? Ou se é o contrário, se eu acho que não é uma arte democrática no Brasil, o que eu vou dizer para dizer que não é? Né? Para mostrar que o que eu estou querendo dizer aqui é que não há democratização de acesso no cinema no Brasil. Tá bom?
E aí vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu fiz aqui como se eu estivesse escrevendo uma redação, tá? Como vocês vão fazer, né? Pensando no mesmo tema. O meu posicionamento vai estar aqui, ó. Minha tese vai ser de que não há democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá bom? Então eu estou discordando. Por quê? E aí a hora de responder o porquê é a hora de você mostrar quais são os seus argumentos para mostrar que aquele ponto de vista é válido. Argumento 1. As salas de cinema são mal distribuídas geograficamente. Lembram que essa ideia está aqui, ó, naquele brainstorming? Olha aqui, sala de cinema mal distribuída pelas cidades. Então, eu aproveitei essa ideia, porque eu, na hora de construir o meu projeto de texto, achei que eu consigo fundamentar bem essa ideia, tá legal? Só um minutinho que eu vou aceitar alguém aqui. E, além disso, eu coloquei que o argumento 2 vai ser que o brasileiro ganha pouco e, consequentemente, sobra pouco dinheiro para investir em cultura e arte. Mais uma vez, é uma ideia que estava presente aqui no meu brainstorming, né? Então, a partir de tudo que eu coloquei aqui, eu selecionei 2 ideias. Essas 2 ideias soltas viraram argumentos para minha redação. Tá legal? Como eu falei para vocês, agora uma definição assim para vocês fixarem bem. O que é a tese? A tese é essa ideia ampla, né? Porque vocês estão vendo ali que eu coloquei só um posicionamento bem amplo, sim ou não, tá? Que vai defender, que vai mostrar o seu ponto de vista, né? Aqui nesse caso do texto é o que está em negrito aqui, é essa parte aqui. Não há democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá bom? Então é esse posicionamento bem direto mesmo que vocês vão dar no texto, tá? A pessoa que está lendo o seu texto, isso é muito importante, precisa sentir qual é o seu posicionamento em relação ao tema, porque um texto que se posiciona, como a gente já viu, é um texto dissertativo argumentativo clássico. Agora, um texto que não se posiciona é um texto dissertativo apenas, tá legal? E o Enem quer que vocês se posicionem, tá bom? E aí, por que eu acho que não existe democratização do acesso ao cinema no Brasil? O argumento 1, que vai ser a primeira ideia a ser defendida e vai ser o meu primeiro parágrafo de argumentação, e o argumento 2, que vai ser o segundo parágrafo de argumentação. Então, percebam aqui que a gente já tem introdução, desenvolvimento 1, em verde, né, o argumento 1, e desenvolvimento 2, que é o que está aqui em azul. Pronto, o meu texto já está basicamente estruturado. Perceberam que não é um caminho muito difícil de fazer? É uma questão de fazer as coisas se encaixarem, seguir essas etapas, fazer as coisas de forma lógica para que faça sentido no final, né? E aí eu coloquei ali no final como uma última observação, vocês têm que lembrar sempre que os argumentos têm que ser fundamentados. E o que é a fundamentação? É aquela força, né, que você dá para o argumento, mostrando que não é só você que pensa daquela forma. Existe um filósofo, existe um dado estatístico, existe um livro da literatura que mostra que o que você está querendo dizer ali é pertinente, é realmente uma questão. Tá? E é o que eu coloquei aqui, que a fundamentação é isso, é esse momento de mostrar os repertórios socioculturais, como a gente já viu, né? É o momento que você vai usar dados, filmes, séries, enfim, qualquer coisa que vocês pensarem que possa assegurar a força do argumento, tá? A força da sua argumentação, tá legal? E aí, quando a gente chega aqui na parte da argumentação, sempre existe essa questão de... Mas aqui eu coloquei várias ideias, né? Lá na parte do brainstorming. Eu coloquei 5 coisas. Por que eu escolhi essas 2? Por conta desses 3 quesitos aqui, né? Primeiro, a relação com o tema. Isso é fundamental, fundamental. Vocês têm que escolher sempre os argumentos que sejam mais pertinentes para o tema que está sendo abordado. Então, eu acho que aqui, para essa questão da democratização, para minha argumentação, a pirataria não seria tão pertinente, tá? Eu não acho que a pirataria, eu não conseguiria discorrer bem sobre a pirataria para o tema em questão, tá? Sem ser uma coisa ali que, por exemplo, fosse me causar problemas na hora de fundamentar, que eu acho que foi a questão que eu pensei, sabe? Fundamentar algo falando que a pirataria democratiza, teria o problema ali. De onde eu vou fundamentar isso? Porque pirataria é crime, sabe? Então, vocês têm que antecipar essas questões para ter uma boa relação com o argumento, tá? E uma boa forma de argumentar ali no texto, tá? Depois disso, tem a questão da clareza da definição, né? Ou seja,
Os argumentos que vocês vão selecionar têm que ser muito bem entendidos pela banca. E é por isso que eu falei na aula passada, ou retrasada, sobre a importância de ter um tópico frasal no seu desenvolvimento. Como a gente já viu, o tópico frasal é aquela frase, pequena frase, tá, que mostra o seu argumento de forma direta. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, o meu tópico frasal vai ser o seguinte: diante do exposto, é necessário afirmar que as salas de cinema no Brasil são mal distribuídas geograficamente. Esse é o meu tópico frasal. Essa é a minha apresentação do argumento. Então, eu tenho que deixar bem claro para quem está me lendo, que está ali presente nesse texto, um argumento bem claro, tá? E que vai ser defendido ao longo do desenvolvimento. Além disso, questão da segurança. Você tem que estar seguro em relação ao argumento, né? Porque você vai ter que produzir uma boa fundamentação. É um pouco aquilo que eu falei da pirataria lá em relação ao item 1. Né? Eu não me sentia segura para fazer uma redação defendendo pirataria na argumentação. Então, o que eu fiz? Excluí essa ideia e tirei essa argumentação dali, né? Pensei em outros argumentos e argumentos que fossem mais fortes e que eu tivesse mais segurança para defender. Tá legal? E aí, para concluir, só um minutinho. A gente tem esse roteiro final aqui do texto, né? O que a gente tem aqui? A tese, que é a introdução, tá? Vai estar na introdução do texto, vai se desdobrar em argumento 1 e 2, como a gente viu aqui em cima. A tese vai se desdobrar em argumento 1 e 2, tá? Então, ficou bem claro essa ideia, né? E, por fim, vai gerar a conclusão, que é a retomada da tese. Eu esqueci de colocar aqui, mais a proposta de intervenção. Como a gente já viu, a proposta de intervenção está muito alinhada com a argumentação. Então, para essa argumentação aqui que eu propus, né, o que eu vou ter que fazer de proposta de intervenção para solucionar o argumento 1, por exemplo? Se eu estou dizendo que as salas de cinema são mal distribuídas geograficamente. Eu vou ter que dizer que o governo federal vai ter que oferecer incentivos para as redes de cinema construírem salas em lugares onde não tem, né? E aí eu vou ter que pensar de forma concreta como vão ser esses incentivos. Vai ter incentivo fiscal, vai ter isenção fiscal, vai ter algum benefício financeiro para essas empresas conseguirem fazer isso? Enfim, eu vou ter que solucionar esse problema que eu estou apontando aqui, tá? E no argumento 2 eu digo que o brasileiro ganha pouco e, consequentemente, sobra pouco dinheiro para investir em cultura e arte. Qual vai ter que ser o meu argumento? Muito provavelmente eu também vou ter que recorrer ao governo, pode ser aí municipal, estadual, federal, para dizer que esses governos deveriam fazer algum tipo de Vale Cultura, Bolsa Cultura, que era uma coisa que existia, né? Eu não sei se ainda existe, mas era um valor de uns R$50 que tinha aqui no município do Rio, inclusive para professores e alunos das escolas públicas, gastarem esses R$50 com algum tipo de entretenimento cultural, né? Nesse caso, teria que ser algo pensado para o cinema. Mas, é claro, ainda continuam existindo problemas, porque, por exemplo, R$50, quanto está um ingresso de cinema hoje em dia? Né? Será que esse dinheiro vai ser o suficiente para a pessoa conseguir criar o hábito de ir ao cinema uma vez por semana? Enfim, que ela seja de fato uma pessoa que consuma esse tipo de arte? Isso vai garantir uma democratização? Não sei, mas aqui também vocês não têm como resolver todos os problemas do mundo, né? E o que a gente tem aqui de forma geral? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como a gente já viu, introdução, tese e contextualização. Desenvolvimento, esse argumento que vai ser fundamentado. Conclusão, retomada da tese com proposta de intervenção, tá? Qual é a chave daqui dessa aula? É vocês entenderem que planejar um texto é parar de escrever a redação no rascunho em lápis, para escrever igualzinho em caneta na folha principal da prova. Essa é a grande questão. Pensar em um roteiro de texto, pensar em planejamento de texto, é vocês serem capazes de estruturar isso de forma muito informal, sabe? É fazer o que eu fiz aqui, ó. Vocês vão chegar lá na página em branco de vocês, vão fazer assim. Tese. Não há democratização. Argumento 1. As salas de cinema são mal distribuídas. Argumento 2. O brasileiro ganha pouco e sobra pouco dinheiro para investir em cultura e arte. Solução 1.
Governo dar incentivos fiscais para as redes de cinema construírem salas em outros lugares do Brasil. Solução 2, criação de uma bolsa cinema para a população de baixa renda. Perceberam? A redação está toda estruturada, todinha. Você sabe o que você vai colocar em cada uma das partes. Agora é só partir para a parte de fato escrever, né? Usar ali as palavras, pensar nos mecanismos de coesão e partir para dentro, né? Isso que eu falei otimiza muito, como eu falei para vocês, o tempo, que é muito importante. Vocês serem capazes de produzir uma redação que seja feita num período curto de tempo, porque o Enem, como eu falo sempre para vocês, é uma prova de resistência. Então a gente tem que começar a pensar em estratégias para que aquela prova de resistência jogue a nosso favor. Tá? Então, planejar bem o texto, fazer essas etapas que eu falei para vocês, é fundamental para que vocês otimizem o tempo, façam as coisas com mais agilidade, mais facilidade, como eu dei o exemplo aqui, né, do mercado. Quando eu vou no mercado com a lista, vocês sabem disso, todo mundo aqui já foi ao mercado há algum tempo e percebe a diferença entre ir ao mercado com uma lista e o mercado sem uma lista. Né? Toda hora você tem que ligar para alguém que está em casa, tem isso, está faltando isso. E você gasta muito mais tempo. E todo o tempo é precioso, né? Então a gente tem que aprender a usar o tempo a nosso favor de uma forma que a redação de vocês fique boa, mas ao mesmo tempo fique bem planejada, né? Não seja uma redação feita de qualquer jeito. Deixa eu ver aqui o chat, acho que alguém mandou alguma coisa. Eu acho que essa aula aí é muito fundamental para vocês entenderem que planejar é fundamental. Planejar qualquer coisa. Como eu falei com a galera que é me orientando. Planejar a rotina de estudos é fundamental. Planejar uma redação é fundamental, porque você sabe exatamente onde você está pisando, quais são as ideias que eu vou colocar, qual é a sequência que essas ideias vão aparecer na minha redação. Sabe? Isso é muito importante. Oi, Thaís, pode falar. Toda vez que a gente fizer uma redação, quando eles derem a introdução lá, que nem você falou aí da persistência, que a nossa redação que a gente fez, nossos argumentos sempre vão ser contra? Não, você pode dizer que é a favor ou contra. Isso depende unicamente de você. Ah, tá. Entendeu? Você acha que tem gente que vai falar que o racismo não é persistente na sociedade nos dias atuais. Tem gente que vai falar que sim, ainda é um problema que a gente enfrenta hoje em dia. Tem gente que vai achar... Por exemplo, isso foi uma questão até que a gente discutiu muito nas correções e tal, com colegas que também são professores de redação. Que esse tema da democratização do acesso ao cinema, ele era um tema que, a depender da classe social que a pessoa acha que o cinema é muito democrático, né? Foi isso que eu pensei. Por exemplo, uma pessoa... Vou dar um exemplo assim bem ideal, não que seja ninguém que eu conheça. Uma pessoa que mora na Barra da Tijuca, pertinho do Barra Shopping, né? Tem lá o UCI, que é um dos cinemas, eu acho, melhores daqui do Rio. E a pessoa pode ir a qualquer momento. Ela vai toda semana, de 2 em 2 dias. E ela acha que o cinema é um bem muito fácil de se acessar. Porque ela tem dinheiro, porque ela mora perto de porque ela conhece os filmes que estão passando. Enfim, para ela é fácil de acessar. E ela pode colocar lá na argumentação dela. Olha, só que ela tem que generalizar. Essa é a questão. Ela não pode falar da própria experiência dela. Digamos, essa menina que moram lá na Barra, vai colocar na argumentação dele que para ele é fácil ir ao cinema, generalizando, para as pessoas como ele, é fácil porque as salas de cinema são distribuídas nas áreas centrais das cidades, né? Então é mais fácil de acessar. O preço de um ingresso não é tão caro assim, né? E se ele argumentou bem, se ele fundamentou bem essa argumentação, eu, como corretora, tenho que aceitar. Ele cumpriu o que eu esperava. Ele fez uma redação, um texto dissertativo argumentativo que cumpriu com a função dele. Thaís, tem como você desligar o seu microfone só por conta do barulho? Obrigada. Ele cumpriu o texto dele com a função que a gente queria e ele mostrou o posicionamento, ele mostrou os argumentos, ele fundamentou. Eu não tenho nada o que dizer. Tá? Assim como a gente percebeu lá, vendo as notas, enfim, recebendo os resultados, que, por exemplo, pessoas que moram no interior do Brasil
não acharam que era tão fácil assim o acesso ao cinema, naturalmente, porque é o primeiro argumento que eu coloquei ali. As salas de cinema são muito mal distribuídas no Brasil. Né? A gente que mora numa cidade grande acha que é muito fácil você ir ao cinema. Agora, nem precisa ir muito longe, não. Vamos pensar no interior do Rio. Uma cidade, assim, bem no meio do nada aqui do Rio. Vocês acham que vai ser fácil ir ao cinema para uma pessoa que mora num lugar desses? Não, porque não tem. Porque para ir ela vai ter que pegar um carro, vai ter que pegar um ônibus, vai passar horas até chegar no primeiro cinema. E aí ela já está gastando um dinheiro extra além do ingresso. Então, a forma como você se posiciona depende muito de quem você é. Tá? E isso não tem nenhum problema você dizer que é a favor ou contra. O que tem problema é você não comprovar de forma sólida que o seu ponto de vista é válido. A gente avalia isso quando avalia os textos de vocês. Eu não posso avaliar as pessoas de acordo com o que eu penso. Eu tenho que avaliar de uma forma justa, como a gente já falou. Por isso que existem critérios. Se você cumprir os critérios certinho, tudo bem. Eu vou aceitar de boa. Tá? A forma como você argumenta, como você pensa tem a ver com a sua trajetória, quem você é, a sua classe social, a sua cor, seu gênero, tudo isso está em jogo, né? Mas a forma como você argumenta ali pra gente só interessa o seguinte, se você argumentou bem ou não, se você fundamentou bem ou não, se você construiu bem o texto ou não. Fora isso, não interessa, tá legal? O posicionamento é crítico pessoal de cada um de vocês, tá? Mais alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Todo mundo já assinou a lista de presença? Não, professora, ainda não assinei, não. Eu coloquei aqui de novo no chat, tá? Pra Tá quem bom. ainda não Eu também não assinei, assinou. Eu vou colocar lá no grupo também do WhatsApp, tá? Pra vocês poderem assinar. Porque eu não sei como é que fica o jogo aí pra vocês de ficar trocando de tela, não sei se... Professora, eu cheguei um pouco atrasada, eu queria saber qual é o tema da redação mesmo. Aqui vocês têm que me entregar? Deixa eu escrever aqui. Mas eu vou mandar de novo a proposta. A persistência do racismo na sociedade brasileira contemporânea. Pronto. Mandei aqui, mas eu vou reenviar a proposta, tá? Porque a proposta... Vocês precisam acessar a proposta porque vocês... Na proposta tem os textos motivadores, enfim. Eu fiz uma proposta no molde do Enem mesmo. Tá? Maísa, assina no link que eu enviei aqui do formulário, porque eu tô fazendo tudo por formulário para ficar mais fácil para mim na hora de colocar a presença, tá bom? Tá bom. Então, retomando os avisos do início da aula. Redação pode ser entregue até sábado que vem, tá? Por e-mail. Só vou aceitar foto, tá? Não enviem digitada, porque digitada eu não tenho noção real de como vocês escrevem. Numerem, se possível, as linhas, porque é o que eu falei para vocês, às vezes eu quero fazer um comentário me remetendo à linha, e aí até eu contar, né, uma pessoa de humanas contar e voltar, me perco. Provavelmente coloquei linha errada aí de quem eu já corrigi. Então, numerem as linhas para facilitar e enviem por e-mail. Qualquer dúvida, eu não sei se esse argumento tá bom, queria uma ajuda para tentar pensar em um argumento legal... partir disso, pensei nessa ideia, como eu posso converter isso numa tese, num argumento, me procurem no WhatsApp, tá? Eu estou disponível aí, provavelmente agora, né, depois que acabarem as aulas. Segunda-feira eu respondo, né, porque todo mundo é filho de Deus e quer curtir um final de semana também. E eu estou disponível sempre para vocês, tá? Alguém ficou com mais alguma dúvida aí, alguma questão nisso do planejamento? Sofia, Oi. essa aula, você vai deixar gravado alguma coisa? Vou deixar gravado. Eu tô gravando aqui. Na segunda-feira ou na terça, eu vou subir lá pro YouTube, tá? Tá bom, tá bom. Aí vocês podem Eu vou assistir quantas vezes assistir de novo. quiserem. Tá ótimo. Tá ótimo, obrigado. Nada. E aquele nosso combinado de sempre. O conteúdo da aula, né? O conteúdo do material, do PDF que eu passei aqui pra vocês, vai lá pro Classroom, vai pro nosso grupo e vocês também vão ter acesso a qualquer momento que quiserem, tá? E vocês baixem e assistam, vejam o conteúdo aí, quantas vezes forem necessárias. E me tirem dúvidas, se vocês quiserem tirar dúvidas, tô sempre disponível, tá? Sofia, Oi. eu já enviei a redação para você. Você quer que eu reenvie com as linhas enumeradas? Não precisa não. Pode ficar tranquilo, porque para quem enviou até esse momento, eu já pensei em outra estratégia para corrigir, tá? Não precisa reenviar, não.
A Axel também perguntou a Ok. mesma coisa. Não precisa ter esse trabalho, não, tá? Todo mundo assinou aqui. Eu vou colocar o link lá no grupo. Professora, máximo de quantas linhas? 30, que é o que o Enem pede, tá? Tá. Então, estamos combinados. Vamos almoçar.